vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos desta sessão específica com a Academia Friburguense de Letras e a Associação Friburguense de Imprensa. Eu gostaria de convidar, em primeiro lugar, para fazer parte da mesa dos nossos trabalhos, o senhor José Duarte, que é o presidente da Associação Friburguense de Imprensa. Gostaria de convidar também o senhor Augusto Muros, presidente da Academia Friburguense de Letras. Vamos convidar agora também algumas pessoas que farão parte conosco desta sessão. Eu gostaria de solicitar ao vereador João Tuller que pudesse fazer as honras da casa, por gentileza. Eu convido todos pela Associação Friburguense de Imprensa, o senhor Henrique Amorim. Senhor Fernando Bonan, da Imprensa Esportiva. Senhora Mirtz Godoy, da TVC, da Pastoral e da Rádio Friburgo AM. Senhor Edson Lisboa, representando aqui o nosso deputado estadual, Rogério Cabral. Senhor Celso Fuli, um dos fundadores da Associação Friburguense de Imprensa e também ex-vereador desta casa. E o doutor Heródoto Bento de Mello, nosso ex-prefeito. Convidaremos agora algumas pessoas que também farão parte conosco da Academia Friburguense de Letras. Professor Antônio Vitello, ex-presidente da Academia Friburguense de Letras. Senhor, Kleber Leite, presidente da Academia Itaucarense de Letras. Senhora Dilva de Moraes, ex-presidente da Academia Friburguense de Letras. Senhor Giovanni Bisotto, representante do deputado estadual Ney Botelho.
senhor Gilvan dos Santos Costa, ex-presidente da Academia Friburguense de Letras. Desculpe, uma correção. Ex-presidente da Associação Friburguense de Imprensa. E, por fim, professor Falcão, é um acadêmico da Associação Friburguense, da Academia Friburguense de Letras. Gostaríamos também de registrar algumas presenças. O senhor Sérgio Fuli, secretário de Desenvolvimento Político do município de Nova Friburgo. O senhor Zuri Maurer, presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo. Padre Luiz Cláudio, acadêmico da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Cachoeira de Macabu. Conceição de Macabu, desculpe. Professor Cláudio Cordovil, coordenador do curso de Comunicação Social, representando aqui o professor Alexandre Gazé. Ricardo Silva, da Associação Friburguense de Imprensa. Carmen Ruiz, esposa do jornalista Ângelo Ruiz. Senísio Cabral Gonçalves, subcomandante da Guarda Municipal. Mário Luiz, representante do coordenador regional da 7ª CRPI. Aécio Alves da Costa, vice-presidente jurídico da Associação Friburguense de Imprensa. Marilande Schittino, representando a Ângela Fernandes, coordenadora regional da Serrana 2. Ney Fabiano de Castro, diretoria da Associação Friburguense de Imprensa. Daniel Martins, do jornal A Voz da Serra. João Luiz Aguilera Campos, ex-presidente da Academia Friburguense de Imprensa, da Associação Friburguense de Imprensa. Antônio de Souza, Clube Comunitário Conselheiro Paulino. Paulo Jordão Basto, tesoureiro da Academia Friburguense de Letras. Fernando Reis, do jornal O Panorama. Mariane Rosa, projeto Tempo de Ser Feliz. Marli Pinel. Rita Scheffel, da Associação Friburguense de Imprensa. Sargento Ferreira, chefe de instrução do TG 01010. Eloir, do jornal A Voz da Serra. Subtenente Emerick, comandante da Guarda Municipal. Rosângela Cassano, desculpe, da Associação Friburguense de Imprensa. Subtenente Senício, já falamos. Leila Alves Lopes de Melo, da Acadêmica, cadeira número 10. Carlos Magno da Silva, presidente da Campesina Friburguense. Kleber Leite, também já foi mencionado. Guarda Marinho, Rafael Sartini, representante do Sanatório Naval. Sargento Isaías, também instrutor do Tiro de Guerra 01010. Robério José Canto, acadêmico, representando a Faculdade de Filosofia. Dr. Alberto Tomás, coordenador regional da 7ª CRPI. Senhora Ângela Azambuja, viúva do doutor Rudá Azambuja, fundador da Academia Friburguense de Letras. E Marcos Medeiros, da TVC. Gostaríamos também de convidar para fazer parte conosco o primeiro presidente da Associação Friburguense de Imprensa, o senhor Abel Rodrigues. Registramos também a presença do senhor Raul,
presidente do Friburguense Atlético Clube. Senhoras e senhores, é com imenso prazer que damos início a esta tão esperada reunião, formulada por esta casa, postulada pelos senhores vereadores Marcelo Verli, pela Academia Friburguense de Letras, e pelo vereador Alexandre Cruz, pela Associação Friburguense de Imprensa. Inicialmente havia sido feito 2 requerimentos, mas, por entendimento dos senhores vereadores, houve um acordo, e por se tratar de 2 entidades que fazem realmente um papel fundamental na nossa sociedade, na história do município de Nova Friburgo, chegou-se a um consenso de realizarmos uma sessão conjunta e hoje os senhores observam o resultado, realmente nosso plenário lotado e uma bonita festa que ora se inicia. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, dizer que é um prazer recebê-los na nossa casa e que voltem sempre, não somente nos dias de festa, mas a presença de figuras tão ilustres no nosso plenário, na nossa casa, sempre engrandecem a riqueza dos nossos debates e do nosso convívio. Inicialmente, eu gostaria de convidar o vereador Marcelo Verli para que o mesmo faça uma exposição dos motivos que o levaram a fazer o requerimento desta sessão. Vereador Marcelo Verli. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Sérgio Xavier, excelentíssimo vereador Alexandre Cruz, ilustríssimo presidente da Associação Friburguense de Imprensa, José Duarte, ilustríssimo presidente da Academia Friburguense de Letras, Augusto Curvelo de Muros, autoridades aqui presentes, demais colegas vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite. Tem sido uma alegria, uma satisfação muito grande ao longo desse mandato de vereador em Nova Friburgo, poder registrar, através do Legislativo Municipal, momentos importantes de instituições que fazem a diferença no nosso município. Ao longo desses 2 anos e meio, praticamente, tivemos a possibilidade de fazer várias homenagens, render vários momentos aqui de reflexão, fazer com que a nossa cidade pudesse reverenciar seus ícones, suas instituições importantes. E quando tive o contato com o Augusto Muros, a quem conheci à época quando fui gerente da incubadora de empresas da UERJ, e ele como secretário municipal de desenvolvimento econômico, e desde aquele momento percebi no Muros uma pessoa realmente preocupada com o desenvolvimento de Nova Friburgo. No momento em que o Muros fez o contato conosco, me senti muito feliz, muito lisonjeado com a possibilidade de fazer essa homenagem, de fazer esse encaminhamento junto à Casa Legislativa. De imediato tive o apoio e a participação e a parceria de todos os vereadores, e eu tenho dito sempre que a solução dos problemas de Nova Friburgo passa pela valorização da sua história, o entendimento da sua cultura e a reflexão de forma coletiva, ao invés de proposições personalistas que possam nos conduzir avante, que possam nos conduzir rumo ao nosso futuro. E todas as instituições que têm décadas de existência, que têm uma folha de serviços prestados, que têm, nesse caso em particular, uma preocupação de revisitar tudo aquilo que acontece no nosso município, como é uma característica da Academia Friburguense de Letras e de todas as pessoas que a compõem de forma brilhante nos tempos atuais e que a compuseram também ao longo de toda a sua história, deve servir de marco, de referência, de ponto de partida para qualquer tipo de reflexão que nós venhamos a fazer em termos de futuro. Respeitar o passado, reconhecer a sua importância, tê-lo como ponto de partida e, mais do que isso tudo, pessoas que têm a condição, a competência, a experiência e a história para nos ajudar de forma coletiva a descortinar aquilo que nós pretendemos que seja uma Nova Friburgo mais justa, uma Nova Friburgo que realmente faça uma inclusão social verdadeira, uma Nova Friburgo que possa se inserir de uma forma soberana no cenário das cidades, que é cada vez mais competitivo.
e isso passa pela valorização e pela construção do capital social. E Nova Friburgo não teria o capital social que tem hoje se não tivesse uma instituição como a Academia Friburguense de Letras, também a Associação Friburguense de Imprensa, instituições compostas por pessoas, por profissionais abnegados, por pessoas dedicadas a pensar e relatar e discutir questões importantes do nosso município. Então, na verdade, eu gostaria aqui, mais do que tudo, agradecer a oportunidade concedida pela Academia Friburguense de Letras na pessoa do seu presidente, Augusto Muros, de hoje podermos, de uma forma bastante expressiva, porque a presença de tantas pessoas ilustres do nosso município demonstram que realmente são instituições que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. Eu tenho certeza que será uma das sessões mais abrilhantadas ao longo desse mandato que nós estamos tendo aqui, no sentido de reintegrar o legislativo do nosso município de uma forma bastante positiva à nossa sociedade. E costumo dizer sempre aqui, temos posições diferentes, volta e meia discussões acaloradas, como tivemos na semana passada aqui, mas temos hoje uma preocupação maior em entender Nova Friburgo e contribuir com ações que possam levar o nosso município para uma posição de destaque, como já teve em outros momentos da sua história. E a Academia Friburguense de Letras é uma peça, é uma instituição-chave em todo esse processo. Tenho certeza, então, que nós teremos hoje uma sessão bastante positiva, bastante produtiva, com pessoas do mais alto gabarito e que representam muito bem o pensamento estratégico do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Eu convido também o vereador Alexandre Cruz para que faça uma exposição dos motivos que o levaram também a postular a sessão para comemorarmos sobre a Associação Friburguense de Imprensa. Senhor presidente, caro colega ilustre vereador Marcelo Verli, meu caro amigo presidente da Associação Friburguense de Imprensa José Duarte, senhor Muros, presidente da Academia Friburguense de Letras. A gente fica muito feliz em poder ver que hoje essa casa está repleta de pessoas da nata da sociedade friburguense, pessoas que no dia a dia, nas avenidas, nas alamedas, a gente pode ver que cada um dá a sua participação, dá um pouco de si para que esse município realmente seja o que é. É importante ver que pessoas como o seu Abel Rodrigues, que está aqui presente, um dos fundadores da Associação Friburguense de Imprensa, o ex-vereador Celso Fuli, enfim, tantas pessoas, José Namen, que fizeram, Benício Valadares, também ex-vereador desta casa, que fizeram parte, Zélio Lima, Guilherme Campos, Carlos Oliveira, Ataíde, Carlos Martrângelo Neto, enfim, tantas pessoas que em 1957 tiveram, no momento, creio eu, que difícil da história política administrativa do país, tiveram a coragem de poder fazer com que a imprensa, com que a população pudesse ser ouvida e com que as pessoas pudessem saber o que estava acontecendo. Eu hoje vejo a imprensa como algo de muito importante em nosso país, porque muitas coisas que nós não víamos, que não sabíamos, hoje a gente fica sabendo através da imprensa, através da mídia, que vem, mostra e a população fica ciente de tudo aquilo que está acontecendo. Fico muito feliz de, nesse momento dos 50 anos, poder estar como vereador desta casa, participando deste momento político do município de Nova Friburgo e sendo autor desse projeto que fez com que fosse feito aqui essa sessão solene com o voto de todos os pares desta casa. E mais ainda, de poder estar como presidente, o meu amigo José Duarte, que fomos colegas de seminário, trabalhamos juntos em algumas pastorais no passado, e também hoje pela manhã, mexendo em alguns recortes meus, eu pude ver uma das primeiras matérias minhas que saiu na cidade em 30 de março
de 91, quando a gente começava a engatear na vida pública. E aqui também eu estou vendo a companheira Mirtes Godoy, que a conheci quando o então diretor do ex-prefeito Heródoto Bento de Mello, com apenas 22 anos de idade, e pude ver uma senhora que vinha do Rio de Janeiro, que tinha casa aqui, de veranista, que estava sempre aqui, e que a gente pôde atendê-lo, que na época, então, trabalhava na, então, Rede Manchete. Isso nos faz crer que vale a pena a gente acreditar, vale a pena a gente sonhar, e mais ainda, eu fico muito feliz de poder hoje ter tido a oportunidade, vereador Marcelo Verli, de ter as duas sessões juntas, de tão abnegadas pessoas, de magníficos escritores, de pessoas de nossa cidade, que a gente, muitas das vezes, fica nos saboreando com frases, com poemas, que a gente viu agora nos Jogos Florais, de inúmeras pessoas que estão aqui hoje, não é, Muros? Isso faz-nos acreditar que a gente tem que mostrar muito a essa futura geração, às nossas crianças, o valor da leitura. Por isso, José Duarte, eu fico muito feliz de ter coincidido, de nós termos essa magnitude de podermos fazer a sessão solene, tanto da Associação Friburguense de Imprensa, como da Academia Friburguense de Letras. E mais ainda de termos pessoas de fora, pessoas de Conceição de Macabu, de Itaocara, que vêm abrilhantar a nossa cidade e vêm fazer com que a cada dia mais nós possamos acreditar neste povo, nós possamos acreditar nesse chão e nos prepararmos, doutor Heródoto, para daqui a pouco estarmos completando os 200 anos de Nova Friburgo com a nossa colonização suíça e, acima de tudo, com a AF, com seus mais anos pela frente e com todos os nossos aí acadêmicos imortais que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de convidar nesse momento, falando pela Associação Friburguense de Imprensa, o atual presidente, o senhor José Duarte, que poderá usar da tribuna, se for da sua vontade. Só gostaria, Joel, desculpe, José Duarte, antes de iniciarmos, que nós daremos um tempo maior aos presidentes. Eu gostaria da compreensão dos demais membros que falarão, porque nós temos um tempo regimental da sessão, temos também vários vereadores inscritos que gostariam de usar, então nós daremos para cada presidente, certo, com alguma tolerância, o tempo de 10 minutos, e para os demais convidados que usarão da palavra, 5 minutos, sempre com alguma tolerância. Tá? Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, autoridades presentes, senhoras e senhores, fomos eleitos para resgatar a classe. Fizemos tudo o que foi possível, um trabalho de garimpo, para que a nossa associação recuperasse parte do prestígio perdido. No dia seguinte à nossa posse, iniciamos o trabalho de recadastramento geral e tomamos providências para a reforma da sede, e aproveito agora para agradecer publicamente à Universidade de Cândido Mendes, na pessoa do professor Alexandre Gazé, e a Prefeitura de Nova Friburgo, através da prefeita Saudade Braga e o então secretário de gabinete, Glauber Braga. É verdade que iniciamos uma caminhada com muito medo, pois caberia a mim tornar a AF uma entidade com enorme credibilidade e respeitabilidade. Muitos duvidaram que nós conseguiríamos motivar a diretoria a nos acompanhar no caminho da mudança. Mas, à medida que o tempo passava, as coisas iam se ajeitando. Dobramos o número de associados, conseguimos o respeito da sociedade friburguense, colocamos a AF na mídia novamente, recuperamos a autoestima do nosso sócio e implantamos credenciamento padronizado no carnaval e no futebol. Realizamos 13 eventos até agora e, acima de tudo, fizemos da nossa entidade um local digno da sua classe.
Mantendo o que prometemos na posse, que não queríamos uma entidade apenas para fazer festa, colocamos a AF viva no esporte, carnaval, religião, política, cultura, saúde, entre outros segmentos. Fizemos parcerias com a Padaria Superpão, Banda Campesina, Sesc, Imperatriz de Olaria, APAI, OAB, Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes, Unimed e muitas outras, tentando com isso beneficiar o nosso associado e, ao mesmo tempo, trazê-lo de volta. Se os presidentes anteriores lutaram para elevar o nome da AF sem muito sucesso, não foi por culpa deles, mas do próprio sócio, que não sabe o poder que tem. Por isso, quero ressaltar aqui o trabalho de Elizabeth Branco Guimarães, Fernando Reis e Gilvan Costa e Marli Pinel, que antes de mim não deixaram a AF fechar. Adotamos o sistema de trabalho de não criticar dirigentes anteriores, porque o que passou não interessa. Temos que viver o presente pensando no futuro. Além disso, com erros e acertos, cada diretor, cada presidente que me antecedeu e cada sócio deu sua contribuição para que hoje, ao completarmos 50 anos, pudéssemos estar aqui em noite solene, comemorando o jubileu de prata de uma entidade que já nasceu grande. Mas exaltemos aqueles que começaram tudo. E como não podemos homenagear a todos, citaremos os 21 sócios fundadores vivos, agradecendo o desprendimento dos 70 pioneiros e que, se não fossem eles, hoje não estaremos aqui festejando esta data tão importante para a comunicação escrita, falada, televisada da terra friburguense. Quero citar Abel Rodrigues da Silva, Aécio Alves da Costa, Antônio Américo Pecli Ventura, Benício Valadares, Carlos Alberto Vasconcelos, Carlos Afonso Rotai, Carlos Augusto Samico Freire, Carlos Oliveira da Taíde, Carlos Rosenberg Correia da Silva, Celso Cílio Fuli, Ivo Scarini Marreto, Jorginho Abicalil, João Luiz Aguilera Campos, José Namen, Juvenal Marques Filho, Loilson Sardô, Overlande Lourenço da Silva, Rodolfo Abud, Roland Renzel, Saulo Gomes e Walter Aguilera Campos. Lembrando deles, estou homenageando todos os 70 fundadores. Quero homenagear também toda a minha diretoria. Augusto Muros, vice-presidente de secretaria. Marli Pinel, vice-presidente social. Roberto Merece, vice-presidente de finanças. Ney Fabiano de Castro, vice-presidente de cultura. José Tadeu Costa, vice-presidente de esportes. Celso Fuli, vice-presidente de patrimônio. Ieda Pereira dos Santos, vice-presidente de comunicação. E aqui eu justifico a ausência dela por se encontrar se recuperando da saúde. Aécio Alves da Costa, vice-presidente jurídico. Vanderlei Araújo, diretor de tesouraria. Rita Schiffel, assessora da presidência. Eloir Perdigão, Eunice Lobo e Benício Valadares, integrantes do Conselho Fiscal. Temos que exaltar também 3 anjos da guarda que constantemente nos ajudam e nunca nos abandonam. Dilva Maria de Moraes, Gilvânia Machado e Valésia Fuli. Caso sejamos reeleitos no pleito de 20 de julho, nossos próximos projetos são a Galeria dos Ex-Presidentes e a campanha para a sede própria. Como complemento às comemorações do nosso Jubileu de Ouro, ainda teremos amanhã o jantar de confraternização, que ainda, infelizmente, temos que fazer por adesão na churrascaria Chimarrão da Rua Duque de Caxias, porque somos uma entidade sem dinheiro. Dia 30, o torneio de futebol de salão com os veículos de comunicação, e conseguimos aqui a inscrição de 7 veículos da nossa cidade, mais um
campeão de Cantagalo. Na última semana de agosto, o Fórum de Comunicação. Na última semana de setembro, o segundo Fórum de Carnaval. E hoje nós já colhemos os frutos do primeiro realizado ano passado, quando a secretária de Turismo, Cristina Bravo, nos comunicou por telefone que 80% do que foi conversado ano passado será aproveitado no Carnaval de 2008. No dia 15 de dezembro, o jantar de final de ano e a eleição, a segunda eleição dos melhores da imprensa. Finalizando, queremos dizer que hoje temos uma entidade rigorosamente dentro dos padrões do jornalismo local. E se formos reeleitos no próximo dia 20 de julho, reitero que vamos iniciar a campanha para a aquisição da sede própria da nossa Associação Friburguense de Imprensa. Que Deus esteja com todos nós. Muito obrigado. Convido, mas antes de mais nada, gostaríamos ainda de registrar algumas presenças. O senhor Rivail Gibaja Gripe, apresentador da Semana em Revista. O radialista Hernando Guenin, da Rádio Friburgo. Pastor Daniel Cunta. Convido também, nesse momento, para fazer uso da palavra, o presidente da Academia Friburguense de Letra, Augusto Muros. Senhor presidente desta casa, vereador Sérgio Xavier, ilustre vereador Alexandre Cruz, meu companheiro de imprensa Zé Duarte, vereador Marcelo Verli, que foi o autor desta homenagem à Academia Friburguense de Letras, companheiros, senhores vereadores, companheiros acadêmicos, companheiros da AF, minhas senhoras e meus senhores. Nova Friburgo é uma cidade singular, com uma história muito interessante. É uma cidade criada por um decreto real. Foi um rei que criou Nova Friburgo, foi o rei Dom João VI. Uma cidade que, quando nem se falava em divisão de terra, Nova Friburgo já tinha sua divisão. Graças a isso, foi criado tantos minifúndios em Friburgo, responsável pelo seu progresso na área agrícola. Nova Friburgo, às vezes nós não nos damos conta, reclamando no dia a dia, criticando no dia a dia, não damos conta da grandiosidade da história de Nova Friburgo. Não foi só criada por um decreto real. Nova Friburgo, durante muitos anos, foi uma cidade absolutamente independente do que se passava abaixo dessa montanha. Nova Friburgo tinha sua própria companhia de luz, a sua própria companhia de água e, mais tarde, a sua própria companhia telefônica. Era uma cidade economicamente muito bem formada, mercê de muitas indústrias, indústrias de ponta e indústrias importantíssimas para uma época em que o Brasil engatinhava. Nova Friburgo já andava com suas próprias pernas. Numa época em que o ensino público no Brasil que era o ensino valorizado e importante, Nova Friburgo já possuía inúmeros colégios particulares da mais alta respeitabilidade. Há pouco tempo, na Academia Friburguense de Letras, houve uma palestra exatamente sobre a educação de Friburgo, como Friburgo abrigou colégios particulares fantásticos, respeitadíssimos. Nova Friburgo, como centro desta região, não era só um polo econômico, porque o seu comércio atendia toda esta região. Nova Friburgo era, sobretudo, um polo de educação, porque todos vinham estudar em Nova Friburgo, nos melhores colégios desta região, e talvez do nosso Estado, diria sem medo de estar cometendo algum erro, alguma injustiça. A par dessa história ligada à educação e à economia, Nova Friburgo foi também sempre um polo cultural muito importante. Enquanto se desenvolviam as plantações de café, criação de gado, aqui para baixo, de Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo,
e Nova Friburgo se formava sempre um polo cultural muito importante. E nós, às vezes, não damos conta disso. E nós, às vezes, esquecemos disso, meu caro Marcelo Verli. Nova Friburgo, o primeiro desenho animado do cinema brasileiro foi feito por um friburguense, Anélio Latini Filho. Este homem nunca mereceu nenhuma homenagem da nossa cidade. Não existe nenhum beco, nenhuma viela com o nome de Anélio Latini Filho. Nós esquecemos muito as pessoas ilustres de Friburgo. O pai de Anélio Latini Filho, Rafael Jacu, me contou isso há pouco tempo, quando eu fiz uma crônica sobre ele. Disse assim, Muros, o pai dele vendeu uma casa para o filho poder fazer Sinfonia Amazônica, o primeiro desenho animado brasileiro há mais de 50 anos, em 1953. Ainda na área do cinema, para não se falar em Watson Macedo, Roberto Faria, Reginaldo Faria, não é, que são nomes ligados a Friburgo, a história de Friburgo e, sobretudo, a história do cinema brasileiro. Nova Friburgo, nos anos 1960, tinha a época de uma efervescência de clubes de cinema do Brasil. Nova Friburgo tinha um clube de cinema coordenado pelo na época era Padre Barros. Foi o único cineclube no Brasil que produzia um filme. Aliás, o doutor Heródoto era um dos protagonistas. O filme O Encontro. E talvez muitos de vocês não saibam de todo esse aspecto cultural da cidade de Nova Friburgo. O Grupo Gama, que o meu amigo Jaburu, eu também participei da fundação, né? É um grupo premiadíssimo. Vocês não têm ideia dos inúmeros prêmios que o grupo de teatro do Gama acumulou nesse Brasil inteiro, até mesmo a posse definitiva do troféu Carlos Magno. Então, vejam só, há 60 anos atrás, dois amigos, Dr. Rudá Brandão Azambuja e o professor Messias de Moraes Teixeira, resolveram fundar uma academia de letras. Isso tem mais de 60 anos, né? 60 anos ela foi fundada, isso aí foi o sonho. E resolveram fundar esta academia. Convidaram outros amigos, outras pessoas ligadas à literatura, entre eles o professor Luiz Gonzaga Malheiros, o professor Coutinho, o doutor Oscar Goulart Monteiro, que era juiz de direito, e, enfim, reuniram-se essas pessoas e resolveram fundar uma academia de letras de Friburgo. Nós não tivemos a sorte que o Zé Duarte teve agora de dizer tantos membros vivos fundadores. Nós só temos um membro vivo fundador, que é o professor Luiz Gonzaga Malheiros. Está residindo em Niterói e, pelo avançar da idade, ele não pode estar aqui presente. Mas nós vamos fazer uma visita a ele. Nós, membros da academia, está programado fazermos uma visita a ele nesses 60 anos de fundação. E o Malheiros, a última vez que ele esteve em Friburgo, ele estava falando comigo, Muros, essa academia começou no Colégio Modelo, ela se estendeu pelos restaurantes das cidades, né, pelos bares, aquilo ali era um sonho, e até mesmo nos bancos da Praça de Friburgo. Ali nós todos reunidos idealizamos essa academia de letras. Ela foi fundada nos anos 1960, o então prefeito Amâncio Mário de Azevedo nos deu aquela sede onde nós estamos até hoje. E vejam vocês, senhores, veja você, presidente Sérgio Xavier, isso dura 60 anos. Sexta-feira, agora, 22 de junho, este sonho de Rudá Brandão Azambuja e de Messias de Moraes Teixeira completa 60 anos de fundação. E eu perguntaria a vocês, quantas cidades no Brasil, há 60 anos atrás, fundaram uma academia de letras? Eu acho que muito poucas. E quem ousou fundar, quantas conseguiram atravessar 60 anos de sua existência? A homenagem que Marcelo Verli presta à Academia Friburguense de Letras, e vocês, por extensão, todos os vereadores e todos vocês aqui presentes, não é uma homenagem apenas à Academia Friburguense de Letras, eu diria que é uma homenagem à Nova Friburgo. Eu acho que poucas cidades têm essa felicidade de ter pessoas idealistas e pessoas que conseguem manter vivo esse ideal tanto tempo depois, como é o caso também da nossa associação, a Associação Friburguense de Imprensa, que completa 50 anos também.
Vejam vocês essa singularidade desta cidade que se chama Nova Friburgo. Vejam vocês que coisas notáveis, que pessoas notáveis que existem. E nós, às vezes, costumeiramente, não damos valor a essas manifestações, ou esquecemos no dia a dia. É uma ingratidão? Eu acho que não, eu acho que é mesmo um esquecimento, não é? Mas, em boa hora, a Câmara de Vereadores resgata. A homenagem não é só à academia, já houve homenagem aqui ao Country Club, já houve homenagem, tem hoje a Sanção Friburguense. Isso é um momento muito importante, muito interessante, porque é visceral que se guarde a história de uma cidade. Porque, se nós formos olhar a história do mundo, nós vamos ver que civilizações sucumbiram, civilizações acabaram. O grande império egípcio, o império romano, que dominou metade do mundo, e outros impérios, agora recentemente o império soviético, isso tudo acabou. Não é? E o que ficou? O que ficou foi a cultura grega, a cultura egípcia, a cultura romana, até a cultura russa fantástica. Isso vai perpetuar, isso vai ficar a vida inteira. O poder é efêmero, mas a cultura é eterna. Então, nós ficamos muito felizes com essa homenagem, estendemos essa homenagem a todo friburguense e estendemos esta homenagem realmente à cidade de Nova Friburgo. Verli, eu agradeço muito a sua lembrança, agradeço ao presidente, aos vereadores que apoiaram a moção. Muito obrigado, e é isso aí que nós tínhamos a dizer. Os convidaremos agora também para falar pela Associação Friburguense de Imprensa, o senhor Edson Lisboa, representando aqui o deputado estadual Rogério Cabral. Vereador Sérgio Xavier, excelentíssimo presidente dessa Câmara, meu ex-colega de secretário, atual vereador Marcelo Verli, ex-colega também Alexandre Cruz, vereador, vereadores aqui presentes, então os colegas aqui, é bom estar nessa casa, estou afastado aqui há um tempo e dá saudade já de voltar aqui. Eu quero cumprimentar a Mirtes Godoy, cumprimentando a Mirtes Godoy, eu estaria cumprimentando todos os profissionais de imprensa aqui existentes, cumprimentar nosso amigo Zé Duarte, que há tantos anos milita nessa casa, trabalha aqui, mesmo trabalhando em esportes, Zé sempre esteve aqui na Câmara, prestigiando, colaborando, se informando e divulgando essas informações daqui. Quero cumprimentar o meu colega Augusto Muros, colega de Banco do Brasil. Cumprimentando a ele, eu cumprimentaria a todos os colegas da Academia Friburguense de Letras, cumprimentando também ao padre Luiz Cláudio, aqui presente. Senhoras e senhores, nesse momento eu trago aqui uma homenagem, comentar o doutor Heródoto Ben de Mello, sempre presente aqui na Câmara, ex-prefeito de Nova Friburgo, que muito colaborou para o que nós estamos vivendo hoje. Eu estou aqui trazendo uma homenagem do deputado Rogério Cabral, que, nesse momento, não pôde vir aqui. Ele, sempre que pode, está de volta a casa, ele adora isso aqui, né? Assim que ele, toda reunião que tem, que ele é convidado, ele sempre se faz presente. Infelizmente, hoje, o deputado tem compromisso no Rio de Janeiro, e são compromissos de extremo interesse para Nova Friburgo, para o futuro de Nova Friburgo. Ele já teve o aval, na sexta-feira, pela liderança do governo, e pelo secretário Júlio Bueno, da aprovação do seu projeto de lei que inclui Nova Friburgo entre os fundos de recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto de lei está tramitando na casa, a votação, nesse caso, vai ser assegurada pela bancada do governo. O projeto foi encampado pelo governador Sérgio Cabral, aliás, como era a promessa dele de campanha. E, com isso, Nova Friburgo passa a ter suas vantagens em relação ao ICMS. Nós passaríamos com a cota de 18% para 2%, o que tornaria nossas indústrias competitivas e atrairia mais indústrias para Nova Friburgo para a geração de emprego e renda.
Por esse motivo, ele não pôde estar presente hoje nessa reunião e pediu que eu aqui representasse, trazendo o abraço a essa instituição. Eu gostaria de passar às mãos do presidente da AF, o Zé Duarte, uma moção de apoio. Gostaria que o vereador Marcelo Verli pudesse ler a ementa. Moção de congratulações e aplausos à Associação Friburguense de Imprensa, na pessoa de seu presidente, jornalista José Duarte, aos nobres diretores e ilustres associados pelo seu jubileu de ouro, comemorado em 20 de junho de 2007. Nossa homenagem a essa entidade que reúne e representa os profissionais de imprensa e comunicação de Nova Friburgo, primando pela ética e excelência nos serviços prestados à nossa comunidade. Autor, deputado Rogério Cabral. Com arrimo no artigo 102 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, requeiro que seja consignada a presente moção de congratulações e aplausos à Associação Friburguense de Imprensa, na pessoa de seu presidente, jornalista José Duarte, aos nobres diretores e ilustres associados, pelo seu jubileu de ouro comemorado em 20 de junho de 2007. Nossa homenagem a essa entidade que reúne e representa os profissionais de imprensa e comunicação de Nova Friburgo, primando pela ética e excelência dos serviços prestados à nossa comunidade. Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 18 de junho de 2007, deputado estadual Rogério Cabral, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria que o vereador fizesse a entrega ao presidente da AF, por favor. Bom, eu gostaria agora de pedir ao vereador Alexandre Cruz que lesse a moção para ser entregue na Academia Friburguense de Letras. Moção de congratulações e aplausos à Academia Friburguense de Letras pelos 60 anos de aniversário de sua fundação, comemorado em 22 de junho de 2007. Nossa homenagem aos intelectuais que ocuparam suas cadeiras, imortalizando seu legado ao patrimônio cultural da sociedade friburguense. Autor, deputado Rogério Cabral. Com arrimo no artigo 102 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, requeiro que seja consignada a presente moção de congratulação e aplausos à Academia Friburguense de Letras pelo seu 60 aniversário de sua fundação, comemorado em 22 de junho de 2007. Nossa homenagem aos intelectuais que ocuparam suas cadeiras, imortalizando seu legado ao patrimônio cultural da sociedade friburguense. Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 18 de junho de 2007. Rogério Cabral, deputado estadual. Eu gostaria de pedir a gentileza do vereador Alexandre Cruz de fazer a entrega ao presidente. Bom, senhores, a troca dos vereadores foi proposital. O vereador Alexandre Cruz solicitou homenagem com a AF, o vereador Marcelo Verli solicitou a homenagem com a Academia Friburguense de Letras. Eu não ia falar nada, mas ouvindo o meu colega aqui da Academia Friburguense de Letras, meu colega de banco, né? Tempos diferentes, mas colegas bancários do Banco do Brasil. Eu não posso deixar aqui de registrar esse momento tão especial de Nova Friburgo. Parabéns aos dois vereadores e de coincidir, de fazer essa data única para homenagear, sem dúvida nenhuma, as duas instituições culturais mais importantes deste município. Augusto Muros falava de Nova Friburgo. Aqui, eu, como historiador, já trabalhei muito aqui nessa cidade, nascido e criado em Nova Friburgo. Cresci ouvindo história de colonos, história de antepassados. E a minha vida de profissional foi pesquisando essa história, foi trabalhando com isso, e realmente eu desafio
eu desafio qualquer cidade do país. Eu dizia para a Cristina Bravo, há um dia desse, eu conheço cidades serranas muito bonitas, eu conheço cidades que têm um clima gostoso, como Nova Friburgo. Agora, eu desafio encontrar uma cidade com um patrimônio cultural como existe em Nova Friburgo. O colono, ele não vem para trocar 6 por meia dúzia. Trocar 6 por meia dúzia, ele fica onde ele está. Ele vem não só em busca de um sobreviver, ele vem em busca de um melhor viver, ele arrisca, ele vem para melhorar, para criar, para botar aqui toda a sua capacidade criadora. E Nova Friburgo teve essa sorte. Ela é uma cidade de imigrantes. Primeiro imigrantes suíços, imigrantes alemães, depois viemos a série de colônias que estão aqui formadas, que estão hoje em Nova Friburgo. Muro citou alguns aspectos aqui da história dessa cidade, que recebeu imigrantes. Os imigrantes do café, quando quebra todo o café, vêm para Nova Friburgo, porque 20 anos atrás, Nova Friburgo já dava start no seu processo de industrialização. Então, Nova Friburgo sempre foi pioneira em tudo, sua vida social, econômica. Agora, por que ela foi pioneira? Porque Nova Friburgo tem um patrimônio cultural inigualável. Nós somos Friburgo, é cidade livre. E uma cidade livre se faz com imprensa independente, com imprensa livre, com liberdade de expressão. É impossível uma comunidade viver sem essa liberdade de expressão. Me espantou na semana passada a Comissão de Ética do Senado desafiar a imprensa brasileira ao dizer que iriam, num acordo de cavalheiros, encerrar, arquivar o que estavam trabalhando em relação ao seu presidente, por puro desafio à imprensa brasileira. Como se fosse a imprensa que tivesse criado o escândalo. A imprensa apenas divulga as ações escandalosas. Ela não cria escândalo nenhum. O que se criou de escândalo, não precisa nada para regulamentar isso. Não precisamos de conselhos que regulamentem a imprensa. A imprensa se autorregulamenta. Os maus profissionais, em pouco tempo, saem do mercado. Né? Antigamente, castigo vinha a cavalo. Minha avó dizia isso. Hoje ele vem por e-mail, por fax. O cara fala uma mentira aqui, monta. Tem 200 mil jornalistas profissionais competentes para apurar a verdade e deixar aquele profissional numa situação difícil. Então, não precisamos regulamentar. Nós temos nossa regulamentação, temos a AF aqui em Friburgo, temos entidades que congregam os jornalistas. Esses sim, esses que se regulamentam, esses se encontram, trocam experiências, trocam seus respeito mútuo, e isso, a ética que a AF tanto trabalha, tanto vem, ninguém fica 50 anos impune, né? Uma entidade não permanece 50 anos de existência se ela não fosse pautada por essa ética. E o mesmo para a Academia Friburguense de Letras. Muros falava nos 60 anos, quando se resolveu criar, e perguntava quais cidades criaram também uma academia. Eu diria muito poucos, Muros. Muito poucos cidades hoje têm uma academia com 60 anos. E isso é o patrimônio cultural da nossa cidade. Eu cito muito em relação à moda íntima, eu ouço muito falar em capital da moda íntima. Gosto, pode ser esse título também, mas eu acho que isso é muito pouco ainda para Nova Friburgo. Acho que Nova Friburgo tem que ser a capital cultural de todo o interior do Estado. Nós somos capital cultural, fomos capital comercial e social de toda a elite cafeeira da região de Cantagalo, quando o grande império do Brasil, Cantagalo era o maior produtor de café. Vinham se estudar, formar nas escolas jesuítas que estavam aqui dentro, nas escolas religiosas que aqui estavam. Né? Todos os fazendeiros da região botavam seus filhos para aqui estudar. Companhias de teatro, logo na década de... Se você pegar o Almanac Lemer de 1870, você vê companhias de teatro se apresentando em Nova Friburgo. Então, esse patrimônio cultural, isso, como disse o Muros, isso não passa. Né? Os homens passam, a ideologia fica. Então, nós hoje temos que nos engajar, todas as entidades, para entrar num movimento muito maior que está passando pela gente aí. Ano que vem, nós vamos comemorar o bicentenário de Dom João VI. E Nova Friburgo foi uma cidade criada por ele. É preciso que a gente entre nesse circuito, nesse roteiro
turístico vai ser criado em torno da vinda da família real para o Brasil, das comemorações do bicentenário, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro está preparando uma série de eventos, Nova Friburgo precisa fazer parte desse circuito. E vamos começar já a preparar o nosso bicentenário da colonização suíça no Brasil, né? Algumas cidades do Brasil se intitulam, né, Suíça brasileira, e as pessoas que vão lá acham muito bonito, a cidade é realmente muito bonita e tal, mas não vê a gente, né? Conversávamos com amigos que chegavam em São Pedro da Serra, olhava para as pessoas e ele dizia assim, parece que eu estou em casa, esse era colega suíço. Eu vejo no semblante das pessoas gente da minha terra. Recebi um livro da Alemanha do pós-guerra e comparei com a exposição fotográfica que fazíamos aqui no Amparo, né, no Encontro de Famílias. Tem pessoas, tem fotografias que você pode dizer que foi aqui no Amparo ou na Alemanha, muito próxima. As pessoas são parecidas. Aqui do Alto do Schwenk, Alto dos Schottes, enfim, essa característica nossa, essa característica cultural, nós não podemos perder nunca, e não perdemos, porque ninguém implanta uma colonização com 2.000 pessoas num determinado local há 200, a 186 anos atrás, e isso não resulta em nada. Pelo contrário, essa marca vai ficar na nossa história, ela está encravada na gente. A gente olha para as pessoas, olha para os nossos fatos, e a gente vê a nossa história, uma bonita história, que até hoje nós estamos escrevendo, né? E que a gente continua escrevendo essa história da mesma forma que os nossos antepassados escreveram, fundando a Associação Friburguense de Imprensa, no momento em que pouco se falava sobre isso, criando